No livro de Amós, capítulo 3, verso 7. Livro de Amós 3, 7. Amós fica depois de Joel e antes de Obadias, Antigo Testamento. Tem muita gente, eu acho que nem sabe que tinha esse livro, né, gente? Amós, que isso, pastor? Amós é bem curtinho, gente, tem 9 capítulos, um livro muito bom para a gente estar meditando na palavra de Deus. Amós, capítulo de número 3, versículo de número 7. Eu quero me deter somente a esse texto como base para a gente poder comunicar aquilo que o Senhor tem falado no nosso coração. E a gente sabe que aquilo que o Senhor tem comunicado no coração é uma conduta de vida, é um estilo de vida, é uma visão que a gente precisa observar para esses dias. E como nós somos filhos de Deus, nós precisamos entender, compreender a movimentação que o Senhor está fazendo e a partir daquilo que Ele está fazendo, nós cooperarmos com aquilo que Ele está fazendo aqui na terra. Então assim, quando nós oramos o Pai Nosso, a gente fala o quê? Seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Amém? Então, quando a gente declara isso, quando a gente lê e entende isso, a gente sabe que tem uma vontade para ser desenvolvida aqui na terra. Não é a minha vontade, é a vontade do Pai. Nós estamos diante de uma missão muito linda como igreja, num desenvolvimento de um propósito, de um projeto eterno, na eternidade. E nós somos privilegiados, porque nós somos soldados e soldadas que estamos empenhados, enganjados nessa obra. Um exército. Só que tem uma maneira, tem um jeito. Então, quando nós lermos em Amós, capítulo 3, no versículo 7, vai dizer o seguinte: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Eu vou ler de novo. Certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Senhor, nos dá graça, Senhor, para falar sobre as tuas escrituras. Nos dá graça, Senhor, para aprender sobre a tua palavra. E todos nós que estamos aqui, eu te peço agora no nome de Jesus, neutraliza qualquer investida de Satanás. Neutraliza, Pai, em nome de Jesus, Pai. Tudo aquilo que quer roubar a nossa atenção, toda distração seja neutralizada. Obstrui, Senhor, todas as vozes que não sejam a tua e que o teu Espírito Santo venha ministrar ao nosso coração, trazendo a revelação pura das tuas escrituras e venha trazendo um entendimento simples e profundo para que nós, como filhos, teus servos e também profetas, Pai do Senhor, possamos aprender as escrituras, entender aquilo que está no teu coração, para que nós não andamos de qualquer jeito, Pai, porque nós sabemos que tem um jeito certo e é através das escrituras que nós queremos andar nesse jeito certo. Nós sabemos que o Senhor está fazendo essa obra poderosa, essa obra eterna, maravilhosa, e nós somos gratos, Senhor, porque aqui nós estamos como família Mevan, cumprindo um propósito aqui no Balneário Rincão. O Senhor não trouxe nenhuma pessoa aqui em vão. O Senhor não trouxe nenhuma pessoa para congregar, para caminhar conosco em vão. Nós sabemos que é o Senhor unindo propósito, Pai, para que um exército forte se levante nessa cidade e que nós viemos combater, Senhor, a cultura deste mundo, Senhor, não pessoas, porque a nossa briga não é contra sangue nem carne, mas é contra principados
e potestades, contra poderes, dominadores que estão atuando, Senhor, nas regiões celestiais. Existem armas espirituais para nós combatermos, Senhor, esses demônios, esses principados, essas potestades. E essas armas estão, Senhor, na Tua Escritura, e nós como servos, como filhos e profeta, nós precisamos entender o Teu coração, entender aquilo que o Senhor está explicando para nós. Não é só mais uma pregação de domingo, não é só mais uma pregação para dizer que nós estamos num culto, não, é uma condução que o Senhor, nosso Pai, está derramando sobre a nossa igreja, sobre a nossa família. E se nós estamos aqui, essa palavra é conosco, e a partir de hoje, nós precisamos dar uma resposta para aquilo que o Senhor vai comunicar no nosso coração nessa noite. Obrigado, Jesus. Amém. E glórias a Deus. Irmãos, nós estamos diante desse texto, e se eu tivesse que botar um tema nessa mensagem, seria quando Deus ajusta os nossos olhos. Porque eu tenho entendido e compartilhado com a liderança dessa igreja que o Senhor, Ele está nesse momento transicionando o nosso modo de ver as Escrituras. A palavra de Deus, ela é imutável e irrevogável, ela não muda. Não muda. Milhões e milhões de anos, a palavra de Deus não muda. Ela é fiel por si só. Mas o modo que Deus age, que Deus opera, ele muda. Então o que Deus fez ontem, talvez hoje ele não faça do mesmo jeito. O que Deus fez no Antigo Testamento, no Novo Testamento ele pode ter feito de outro jeito, e a gente vê que é assim. Existe algo na teologia que eu já compartilhei com vocês, que se chama lei da primeira menção. É quando aparece um fato pela primeira vez, quando Deus opera de uma situação pela primeira vez, e quando a gente se debruça nessa situação pela primeira vez, a gente vê que aquilo ali, ela é uma matriz, aquilo ali é o início. Aquela mesma situação, ela pode aparecer amanhã, depois de amanhã, ela pode aparecer em outros livros, ela pode aparecer lá para frente, ela pode ganhar cores e sabores. Porém, existe a lei da primeira menção, que é a primeira vez que acontece, nós precisamos ter uma observação maior, porque ali é a raiz de todas as coisas. Muitos questionam se o dízimo é do Velho Testamento, se o dízimo é do Novo Testamento, se pode, se não pode, isso e aquilo. Antes de ser estipulado o dízimo no Novo Testamento, ser falado, ele já veio lá com o dízimo de Abraão para Melquisedeque. Lá foi a primeira vez que surgiu a palavra dízimo. A gente precisa ir lá e analisar, porque aquilo ali é a raiz de tudo. É a partir dali que começam todas as coisas. Então, os primeiros acontecimentos, a gente precisa se debruçar sobre isso. E eu acredito que nesse tempo que nós estamos vivendo, o Senhor está ajustando o nosso foco. Porque a palavra de Deus, como eu falei, ela é imutável, mas o nosso Deus, ele é geracional. E quando a gente está despercebido a isso, e Satanás tenta acelerar com distração, com distorção, com inverdades, para que nós erramos o alvo, erramos o foco, assim como ele fez no Jardim do Éden com Adão e Eva. Adão e Eva tinham uma instrução diretamente de Deus, ele era a fonte de todas as coisas. Dessa árvore vocês não podem comer. E agora ele vai fazer o quê? Ele vai distorcer a verdade. Eva, não é assim, calma. Tem coisa aqui que tu vai saber que agora tu não sabe. Pois é. A Eva começou a olhar. Depois dos olhos veio o desejo. E depois vem a vontade. Desceu para o coração. Ela pegou, comeu e compartilhou com seu esposo. Pronto, pecou. Então é a teologia da serpente. Falar de Deus sem Deus. Foi o que Satanás fez. Falou de Deus sem Deus. Ele não foi lá, não, tá tudo errado, é mentira. Não, ele foi sutilmente distorcendo uma verdade. Por isso que Paulo vai falar que nós precisamos renovação de mente. E que a gente não se conforme com o quê? Com a cultura deste século. Porque aí na rua, irmãos, está tudo certo, homem com homem, mulher com mulher, aquela coisa toda, e muitas coisas erradas, e o que é verdade passa a ser mentira, agora o que é mentira passa a ser verdade. É uma inversão de valores, é contra isso que Deus está pedindo para nós combater. Verdade é verdade, ponto, irmão. Verdade é verdade, ponto.
A Bíblia é sim, sim, não, não. De uma fonte não pode jorrar dois tipos de água, ou água salgada ou água doce. Ou tu adora um Deus e desagrada o outro, ou tu adora o outro e desagrada aquele um. Não existe. Ai, mas o pastor tá muito radical, irmãos. Nosso Deus é radical. O evangelho é radical. Não existe meio termo. Um Deus que deu o seu único filho para morrer por mim e por você. Esse Deus não é radical? Esse Deus é um Deus light? Deus é amor, mas Deus é justiça. E Deus, ele se movimenta. Moisés, fala com a rocha. O povo tem sede. Moisés clama. Fala com a rocha. Moisés falou com a rocha. Saiu água. Saciou a sede do povo todo. Só que depois, um pouquinho ali para frente, agora Deus faz o seguinte, aí Moisés pede de novo água, porque o povo queria água. Tá, Moisés, agora tu vai ferir a rocha. A primeira vez ele pediu para ferir. Na segunda vez, ele pediu para falar. E agora Moisés, ele fala com a rocha e não sai água. Aí Moisés faz o quê? Ele lembrou que antes ele bateu na rocha e saiu, e agora ele desobedece a instrução de Deus que era falar com a rocha. Agora ele bate de novo na rocha. Saiu água. Deu certo. Saciou a sede do povo. Só que Moisés não herdou a terra prometida. Por quê? Porque desobedeceu. Deus era geracional. Hoje ele te fala uma coisa, amanhã ele te fala outra. Hoje ele faz de um jeito, amanhã ele faz de outro. A palavra é imutável. E esse tempo que nós estamos vivendo é um virar de página, é um novo tempo que nós estamos vivendo. Essa palavra, irmãos, ela vem ecoando os nossos dias através de meses, liberada pelo apóstolo Luiz Hermínio, pelo pastor Fábio Souza, a equipe da Mevan. E a gente tem notado isso com uma clareza muito grande, que o Senhor está virando uma página, o Senhor está movimentando algo diferente nesses dias. E é sobre nós, irmãos, é sobre as nossas vidas. E se isso fizer sentido na tua vida, que o Senhor está fazendo algo novo, que você possa prestar atenção nas instruções do Senhor. Porque se é algo novo, querido, tu não sabe. Se é algo novo, você não sabe, nem eu. É novo. E agora, para nós fazer algo novo, nós precisamos estar atento à voz do Senhor. Nós precisamos encontrar um lugar de intimidade no coração do Senhor. Por quê? Porque o Senhor, ele tem instruções acerca deste tempo novo. Por quê? Porque ele tem comunicado conosco que ele está ajustando o nosso foco, a maneira de ver, a nossa lente, para ver com profundidade aquilo que o Senhor está fazendo. Porque o profeta, ele não só profetiza sobre o futuro, embora isso aconteça, mas o profeta, ele profetiza de algo que já foi dito. O profeta, ele traz a clareza para aquele tempo. Uma profecia, uma palavra que Deus liberou, uma palavra que Deus já falou. E quando nós olhamos para o texto de Amós, capítulo 3, versículo 7, que vai dizer, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem revelar o seu segredo aos seus servos, o profeta. Nada que Deus vai fazer nesse tempo novo, meus irmãos, Ele vai fazer simplesmente para que tu não entenda nada, não. O Senhor não faz nada novo que Ele não vai te revelando, nem que seja em fragmentos, nem que seja em sinais de obediência para te saber o que você tem que fazer, para onde você tem que ir e como desenvolver o que tu tem que desenvolver nesse tempo. Porque, irmãos, sem profecia a igreja se perde, o povo se perde. E não é, a profecia é algo, e o dom profético é outro, o dom de profetizar é outro. Agora a profecia é nós ter a leitura exata das escrituras com o tempo que nós estamos vivendo. E isso não é papel da liderança, dos chamados vocacionais, não, é do povo. Nós precisamos ter esse despertar profético, de olhar para as escrituras e questionar, Senhor, o porquê que o Senhor está falando isso para esse povo. Por que o Senhor fez isso, Senhor? Me mostra qual é essa realidade para a minha vida. O que eu estou fazendo hoje na minha vida profissional, ministerial, amorosa,
Está no cumprimento do teu propósito, Senhor? Ou estou fazendo isso que eu estou fazendo porque eu gosto ou porque eu acho que é isso que eu tenho que fazer? Ou não? É um cumprimento do propósito mesmo. Então precisa ser um médico, porque lá dentro eu vou cumprir o meu propósito, espalhando e glorificando o Evangelho e o nome do Senhor Jesus, como médico. Se eu sou um professor e é isso que o Senhor quer, então é naquele lugar, nas escolas, faculdades, que o Senhor vai desenvolver aquilo que eu fui chamado para ser e para fazer. Eu vou falar sobre o Evangelho. Eu vou orar pelas pessoas. Eu vou glorificar o nome do Senhor lá dentro com a minha vida, com as minhas atitudes. Então a minha melhor pregação, irmãos, não é a pregação que Deus me dá para falar no domingo. A minha melhor pregação é no dia a dia. É a minha vida cotidiana. É aquilo que eu me expresso na frente dos meus filhos, da minha esposa, dos meus amigos. Se eu sou uma pessoa idônea, se eu sou uma pessoa que compra e pago, se eu não sou caloteiro, se eu não sou mentiroso, para onde eu olho, o que eu falo, como eu me movimento, essa é a melhor pregação nossa. A pregação não é quem é que está com o microfone na mão. Nós somos pessoas que temos que exalar o bom perfume de Cristo, independente de onde que você estiver. Só que nós precisamos entender que esse lugar que a gente está é o nosso campo missionário, seja lá onde você estiver. E se for no altar, glória a Deus, chamados vocacionais para desenvolver bênção de Deus. A Bíblia diz que aquele que almeja o episcopado, boa coisa deseja, almeja. É legal, eu quero ser um pastor, eu quero ser um profeta, eu quero ser um mestre, eu quero ser um evangelista, eu quero tocar, eu quero pregar, eu quero isso. É top, irmãos, glória a Deus. Estude, eu já fiz curso de teologia, estou fazendo o segundo curso, estudei muito acerca das Escrituras e isso é maravilhoso. Todos os dias a gente aprende um pouquinho. Mas eu preciso entender se isso está cooperando para o propósito que o Senhor quer com a minha vida. E para mim descobrir isso, igreja, nós precisamos entrar nesse lugar de intimidade com o Senhor. Então essa palavra que nós lemos aqui vai falar que o Senhor, Deus, Ele não fará coisa alguma sem revelar o seu segredo aos servos e profetas. Então quando a gente entende que Deus, Ele quer ajustar a visão, os nossos olhos, porque nós vivemos, irmãos, num mundo que nós sempre queremos saber o amanhã. Nós sempre queremos saber o amanhã, o que vai acontecer amanhã. Nós queremos saber o que Deus vai fazer, quando vai fazer, como Ele vai fazer, de que jeito o Senhor vai fazer. E Deus, irmãos, Ele está interessado. O interesse de Deus é em revelar para cada um de nós como nós devemos caminhar hoje. Porque o amanhã pertence a Deus. Nós precisamos entender o que eu estou fazendo hoje está glorificando o Senhor. Então o profético, ele não existe para alimentar curiosidades, expectativas sobre o futuro. Não! O movimento profético, que é o que nós estamos vivendo, ele existe para alinhar a igreja ao plano de Deus. Amém? Porque tem um plano. Tem um plano. Não é do nosso jeito. Não é do jeito da igreja Mevã, é do jeito de Deus, que a igreja Mevã precisa se comportar, que nós, membros, visitantes, nós que conhecemos o reino, que servimos a Deus, é desse jeito que nós precisamos andar. Não é a igreja Mevã anda de um jeito, a assembleia anda do outro, a quadrangular anda do outro, a aba, a pai anda do outro. Não, é visão de reino. Existe um jeito para nós desenvolver. Existe um jeito para nós fazer. E é através das Escrituras. Por isso, as nossas igrejas brasileiras, nós precisamos voltar a ser pessoas bíblicas, igrejas bíblicas, que tem a palavra de Deus no nosso coração. Por isso que o salmista vai dizer: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É a única forma de nós desenvolver aquilo que está nos céus aqui na terra. Porque quando nós oramos, parece até hipocrisia. Senhor, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Eu não pego a Bíblia nem um dia. Como diz o pastor Juscelio, aleluia. Eu não oro nem um dia. Eu não busco intimidade com o Senhor. E aí eu vou orar, seja feita a tua vontade aqui na terra. Qual é a vontade do Senhor? Se eu não oro, se eu não busco, se eu não leio. Aí, irmãos, nós estamos construindo a nossa casa na areia.
Encontro aqueles que buscam a intimidade com o Senhor, aqueles que se prostram diante do Senhor, aqueles que tiram tempo para a intimidade com o Senhor, para contemplar o Senhor. A Bíblia vai dizer em Salmos 24:14, que o segredo do Senhor é para os que o temem. O segredo do Senhor vem do hebraico sod, que significa um conselho íntimo. Não é um conselho escondido que agora tu vai para a intimidade e o Senhor te dá. Não, não é um conselho que está escondido. É um conselho íntimo. É aquela pessoa que foi chamada para entrar num palácio do rei, na sua sala real, e sentar com ele à mesa, porque ele tem um conselho íntimo para dar para aquela pessoa. É isso que o Salmo 24:12 fala. É isso que esse segredo de Amós 3:7 está falando. Que o Senhor ele não vai revelar. Ele não vai revelar para quem não busca, ele vai revelar para quem busca. Que o Senhor ele não vai fazer algo novo sem antes instruir o povo, sem antes instruir o filho. Então nós somos tudo filho, irmãos. Estamos desenvolvendo a nossa chamada, o nosso propósito. Assim eu espero. Só que tem um jeito. Ah não, mas agora eu vou no culto na quarta, no domingo, tá tudo certo. É isso aí, eu sou crente. Sou crente, eu vou 2 vezes por semana lá, venho no estudo bíblico aqui na terça-feira, me envolvo com o projeto social, faço isso, faço aquilo. Não está nada certo, irmão. Nada certo. Nós precisamos se debruçar sobre as Escrituras para entender esse plano de Deus. Então, quando nós lemos Amós, esse texto ele nos ajuda a nos entender de maneira mais profunda. Por quê? Porque esse segredo, como eu falei aqui, irmãos, é um conselho íntimo. É um conselho reservado que está no coração de Deus. E Deus só vai liberar esse conselho, essa instrução, se a gente se achegar a Ele com intimidade. Por que que Deus, através das Escrituras, deixou registrado que nós precisamos, em Mateus 6,6, entrar na intimidade, no nosso quarto, fechar nossa porta? Ali está dizendo de um lugar secreto. Para que o teu Pai que te vê em secreto sobre o público te coloque. Não é para nós se aparecer, não é o público de pessoa. É uma pessoa que está triste, amargurada, com enfermidade, com dificuldade, com depressão, com tudo. E aí tu vai para o secreto, que nem a irmã Célia ministrou ali, falou aqui. Vai para o secreto, começa a orar, começa a buscar, começa a pedir. Senhor, em nome de Jesus, me ajuda, me dá uma clareza, eu sou tua filha, eu preciso, me ajuda. E nem era para ela. Nem era para ela. Mas ela se colocou naquele lugar e Deus veio. Deus veio e operou um milagre. Por quê? Porque ela entrou no secreto. Deus estava interessado em curar, com certeza. Mas Deus estava interessado em resgatar ela para esse lugar secreto. Deus estava interessado em resgatar ela para esse lugar secreto. É a intimidade. E ali naquele lugar secreto de Mateus 6,6, o Senhor nos coloca a público em cima do quê? Em cima das enfermidades, em cima dos problemas, em cima das dificuldades, para que nós olhemos agora aquela enfermidade que queria me parar, não parou, porque Jesus é comigo. Aquele problema que queria me parar, não parou, porque Jesus é comigo. Aquele espírito de morte que queria me matar, não me parou, porque Deus é comigo. Deus queria me tirar dos caminhos, mas o diabo queria me tirar do caminho, mas o Senhor me resgatou e me trouxe para o caminho, porque Deus é comigo. Por quê? Porque eu fui para esse lugar secreto. Então o Senhor, a pedagogia dele, irmãos, é sempre essa, é nos levar para o lugar secreto. E agora, irmãos, quando nós olhamos para outro texto, de Jeremias 23:18, não precisa abrir aí que eu vou ganhar tempo. Quem esteve no conselho do Senhor para perceber e ouvir a sua palavra? Esse conselho aqui, ele vem desse mesmo lugar do hebraico. Ele vem desse conselho íntimo. Então, quem esteve no conselho do Senhor para perceber e ouvir a sua palavra? É a mesma ideia. O Salmo 25:14 vai falar sobre isso também. Que o Senhor ele tem alguns segredos para ser revelado para aqueles que o temem. A intimidade do Senhor é para os que o temem. Então, irmãos, se a gente perceber a conexão de Amós 13:7, a gente perceber a conexão de Jeremias que nós lemos aqui, Jeremias 23:18,
e nós vemos Salmo 25:14, nós entendemos que esse conselho, que esse lugar de intimidade que os três estão entrando, é para que o Senhor possa revelar, e é sobre isso que o Senhor está comunicando para a nossa igreja, nesse tempo. Há uma conexão, irmãos, porque Amós, ele fala de Deus revelar o seu conselho aos profetas. Quando nós lemos Jeremias, fala de estar no conselho do Senhor. E Salmos fala da intimidade do Senhor sendo compartilhada àqueles que o buscam, àqueles que o temem. Então, irmãos, o profético nada mais é que nós entrar num lugar de intimidade. E é isso que nós, como igreja, precisamos entrar, neste lugar de intimidade. Porque, pensa aqui comigo, irmãos, vamos pensar junto. Tudo que Satanás quer, irmã Kelly, é nos tirar desse lugar de intimidade. Porque é no lugar da intimidade que o Senhor vai revelar as porções do nosso dia a dia. As porções do nosso caminhar. Todos nós, irmãos, todos nós enfrentamos problemas e dificuldades. Sim ou não? É inevitável. Todos nós passamos pelo dia mal e nós não agendamos esse dia mal. De repente vem o dia mal. Aí eu vou agendar, semana que vem eu vou passar pelo dia mal, então agora eu vou jejuar e vou me preparar. Não é assim. Quando vê, chegou. Quando vê, chegou o luto. Quando vê, perdemos o emprego. Quando vê, deu problema nas finanças. Quando vê, deu uma estremecida no casamento. Quando vê, eu já me sinto que eu não sou mais filho e aí o inimigo já começa a entrar nesse lugar de intimidação, de medo, e ele já vai te levando para outros lugares. Tu programou para isso? Aquele homem da Bíblia que estava possuído de mais de 2.000 demônios, a legião de demônios. Vocês acham que ele dormiu santo e acordou possuído de 2.000 demônios? Não. Aquilo ali foi vindo um demônio um dia, um demônio outro dia, um demônio um dia, um demônio outro dia, 2.000 demônios. E nesse lugar de intimidade com o Senhor, é que o Senhor quer que nós voltamos, só que o inimigo, ele luta nesse lugar. Não precisa levantar a mão, mas eu vou perguntar. Quanto tempo do nosso dia nós temos dedicado para o Senhor com intimidade? Não precisa nem me olhar, nem levantar a mão. Não é essa a nossa questão. Vocês estão percebendo? E é nesse lugar de intimidade que a gente não está, que era para a gente estar, para que o Senhor comece a revelar as porções que está no coração dele, os segredos. Filho, faz assim. Filha, faz assim. Existe um oráculo, um portal de Deus que se abre em determinadas situações, e uma das situações é essa, intimidade. Ali na intimidade, muitas das vezes eu não vou falar, porque a gente tem essa mania, a gente vai orar e a gente não deixa Deus falar. A gente vai falar. É nós que estamos com problema, é nós que estamos com dificuldade, é nós que precisamos de ajuda. Intimidade não se constrói assim. Se só eu falar e a irmã não falar, eu não vou construir intimidade, porque eu não vou poder conhecer ela. Só eu falo. Eu vou ter que falar, ela falar, eu falar. Um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Opa, conheço um pouquinho a história da irmã, a irmã conhece um pouquinho da minha história, rolou a intimidade, pronto. Mas não, nós não queremos deixar Deus falar. Nós fomos numa escola de profetas agora, lá na Mevan, ontem. Um dos exercícios foi esse, das 3 às 6. Fazendo o quê? Ouvindo o Senhor. Contemplação, intimidade. E o Senhor vem, a glória vem, o movimento vem. Mas nós estamos mais preocupados com o movimento do que a instrução de Deus. E esse lugar de intimidade que o Senhor tem chamado nós. E a gente precisa entender, ei irmão, preste atenção. O inimigo não quer que você entre nesse lugar de intimidade. Ele vai te botar 500.000 coisas na tua vida. E eu não estou falando aqui de pecado. Eu estou falando de coisas lícitas. Para te envolver. Faz isso, faz aquilo, faz isso, às vezes até ajudando na igreja, isso e aquilo, e vai. E a intimidade nada. Então eu posso estar cantando, eu posso estar tocando, eu posso estar ministrando palavra, eu posso estar ajudando, mas eu não tenho intimidade. Por quê? Porque eu não tenho tempo, mas eu acho que porque eu prego eu não preciso de intimidade. Eu acho que eu toco eu não preciso de intimidade, eu acho que eu estou vindo na igreja quarto domingo eu não preciso de intimidade. Não, irmãos.
longe desse lugar. Todos nós precisamos de intimidade com Deus. A mulher na Bíblia, irmãos, vocês estão compreendendo? Amém? Está fazendo sentido? A mulher na Bíblia, ela representa a igreja. Quando nós lemos o texto de Marcos, capítulo 5, do 24 ao 34, não precisa abrir também, se você não quiser, vai falar sobre a mulher do fluxo de sangue. Vocês conhecem? A mulher do fluxo de sangue, ela é representada pela igreja. Só que no percurso que Jesus ele foi convidado para ir na casa de Jairo para curar a sua filha, que tinha 12 anos de idade e estava praticamente morta, à beira da morte. E Jesus ele está indo para esse lugar para operar esse milagre. No meio do caminho, a Bíblia diz que a multidão apertava Jesus. E veio uma mulher pelo meio da multidão e tocou na orla do manto de Jesus. E Jesus pergunta: alguém me tocou? E aí Pedro olha para ele: ô Jesus, uma multidão te apertando, todo mundo te tocando, e tu vem perguntar quem é que me tocou? Não, alguém me tocou de um jeito diferente, porque de mim saiu poder, saiu virtude. Que mulher era aquela? Aquela mulher estava com uma hemorragia, um fluxo de sangue há vários e vários anos, mais de 12 anos. A Bíblia diz que ela já tinha gastado todo o seu dinheiro em tudo quanto foi lugar para tentar sanar, para tentar resolver o problema dela. Só que ela não resolveu. E quando ela decidiu se posicionar e ir até Jesus e tocou na orla do seu manto, saiu o poder de Jesus e aquela mulher foi curada. Aquela mulher tinha um problema de fluxo menstrual, de sangue, há mais de 12 anos. Aonde é que ela foi curada? No mesmo lugar. Aonde é que é esse lugar? Na intimidade. Por quê? Porque ela não tinha relação sexual, porque ela estava naquele fluxo. Amém, igreja? A mulher representa o quê? A igreja. Sabe o que o Senhor estava falando para nós? Que aquela igreja não estava com intimidade com o Senhor. E aí Jesus cura aquela mulher, cura aquela igreja, quando ela faz o quê? Se posiciona. O que o Senhor quer? Uma igreja posicionada. Uma igreja madura. Aí Jesus vai lá naquela menina e também cura aquela menina. Aquela menina também representa uma mulher. Aquela menina também representa uma igreja. Aquela menina representa uma geração da igreja. A geração dos jovens. A geração menor da igreja. E aquela mulher representando a igreja representa a geração mais velha da igreja. A geração que já se batizou, a geração que já teve algum relacionamento com o Senhor, que conhece Jesus, porque aquela mulher ela foi até Jesus, ela passou por todas as dificuldades. Aquela mulher ela não podia, ela estava impura, ela estava separada numa aldeia. Mas aquela mulher passou por cima de todas as dificuldades, ela saiu daquele lugar, ela foi se arrastando, ela foi empurrando um, empurrando o outro. Por quê? Porque ela entendeu que ela tinha que ir até Jesus para que o milagre acontecesse na vida dela. Amém? É isso que o Senhor quer com a igreja madura, com a igreja dessa geração. Não é Jesus que vai vir até nós, queridinho, queridinha, se posiciona, não. Essa geração é nós que vamos ter que ir até Jesus. Nós conhecemos Jesus, igreja. Nós conhecemos Jesus. Muitos aqui já tiveram experiência com o Senhor. E nós precisamos correr até Jesus e tocar nele e se posicionar. O Senhor não vai se posicionar por nós. Ele vai estar ali, cumprindo o propósito dele. Agora, essa geração que não conhece Jesus ainda, que nem essa menina, aí Jesus fez o quê? Ele foi até essa geração. Ele adentrou a casa, ele tocou nela. Mas nós precisamos se posicionar. Por quê? Porque nós precisamos de intimidade. Aquela mulher voltou até a intimidade quando ela encostou Jesus, quando ela foi até Jesus. E a intimidade veio, irmãos, porque o Senhor, Ele operou um milagre na vida daquela mulher.
Antes de Deus usar a nossa boca, irmãos, Ele quer ajustar os nossos olhos dentro dessa presença gloriosa de Deus. E isso, irmãos, vai mudar totalmente a nossa maneira de ver as coisas. Porque Ele vai ajustar os nossos olhos, vai mudar a nossa maneira de pensar as coisas, vai mudar a nossa maneira de perguntar as coisas. Então eu não vou começar a perguntar a Deus o que vai acontecer comigo. Senhor, o que é o futuro? Senhor, agora eu quero uma profecia para nortear minha vida. Eu vou correr atrás de profecia. Ah, não teve profecia, então eu não quero mais essa igreja, eu vou procurar outra igreja. Eu quero a maior profecia, essa aqui. Essas escrituras, é a palavra de Deus. E eu estou querendo que uma pessoa venha e bote a mão na minha cabeça e profetize, porque eu quero saber do meu futuro. Não, se Deus não falar comigo através do profeta, eu não quero, eu quero saber, eu quero ter certeza, irmãos. Tu vai sentar na cadeira e ficar velhinho, que muitas vezes não vai acontecer. Nós precisamos entender que nós precisamos se posicionar. E aí quando a gente se posiciona, a pergunta já não vai mais ser essa. Aí o que vai acontecer comigo? Qual é a profecia? Mas a pergunta vai começar a ser o seguinte: Deus, o que está no teu coração? E como que eu posso cooperar com aquilo que tu está fazendo? Qual é a tua vontade? Eu estou morando no Balneário Rincão? Eu estou congregando na igreja A, B ou C? Então é porque o Senhor tem um propósito para mim aqui nesse lugar. Eu estou congregando na igreja A, B ou C, então o Senhor tem um propósito comigo nessa igreja. Qual é o meu propósito? O que eu preciso desenvolver no reino de Deus, irmãos? Todos nós fomos chamados, irmãos, para cumprir uma missão. O pastor Leandro abriu aqui falando sobre que também o Senhor nos predestinou antes da fundação do mundo. Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Salmo 139 diz que antes dos nossos ossos ser formados no ventre da nossa mãe, o Senhor já tinha um memorial escrito sobre todos os dias da nossa vida. Você não está aqui por acaso. Você não nasceu por acaso, não foi um erro de cálculo, de comprimido, não foi algo que não foi calculado por Deus. Não, Deus calculou. Talvez teu pai e a tua mãe não calcularam. Talvez a vontade humana, talvez não era você estar aqui. Mas foi o Senhor que predestinou você para esse tempo. Então agora nós precisamos entender, nós somos filhos, nós temos um pai. Nós precisamos sair desse culto entendendo, nós temos um pai. Você é amado. Você é amada, o teu pai te ama, o teu pai te ama. Só que você precisa acessar esse lugar no coração dele, para entender de fato o que ele quer que você faça nesse lugar. O que você faz nessa vida. Está glorificando o nome dele naquilo que você está fazendo? Então quando Deus ele revela esse plano em Amós 3,7, a gente vai entender que o contexto de Amós, meus irmãos, é um julgamento que Deus está derramando sobre Israel. Quando Deus está derramando esse julgamento sobre Israel, a gente vai entender que ele mostra algo sobre esse caráter de Deus. Deus sempre avisa antes os seus servos e os profetas. Ele avisou Amós sobre esse julgamento que viria sobre Israel. Ele revela, por quê, irmãos? Porque Deus é misericordioso, porque Deus é justo. Ele não ia punir o povo sem antes avisar. O povo estava andando totalmente na contramão daquilo que Deus pediu para que eles fizessem. Ou seja, eles não estavam cumprindo um mandamento, eles não estavam cumprindo uma intimidade. Eles estavam andando de qualquer jeito. E quando a gente vê isso nesse texto, trazendo para os nossos dias, a gente se assusta. Por quê? Porque a maioria das famílias, das pessoas, estão andando do seu próprio jeito. Não é do jeito da Bíblia. E eu estou dizendo grandes pessoas dentro das igrejas, não estou dizendo lá fora. Lá fora muitas pessoas não conhecem o Evangelho ainda. É missão nossa de resgatar essas pessoas. Mas eu estou dizendo dentro da igreja, pessoas que querem fluir, pessoas que querem o fogo, manifestação do poder e da glória de Deus. Tudo isso é lícito, claro que é lícito. Mas isso aí não vai me levar em lugar nenhum, isso aí é só um apontamento. Se eu sair daqui, irmãos, procurando um hospital e for me guiando pelas placas, daqui a pouco vai ter uma placa, ó, hospital a tantos quilômetros, hospital pega para a direita, hospital tem uma flecha para cá. Agora eu te pergunto, se eu quero fazer uma cirurgia, estou procurando um hospital, se eu chegar na placa, essa placa vai fazer cirurgia para mim? Não vai.
Essa placa vai me curar? Não vai. Essa placa vai me salvar? Não vai. É só um apontamento para o hospital. Assim é os milagres, assim é os sinais, assim é os prodígios e a maravilha. Isso não vai salvar a igreja. Isso é necessário? É. Isso é legal? É. O fogo, reteté, tudo isso é legal. Mas a salvação vai vir mediante a intimidade com Deus para cumprir um propósito que Ele tem desenvolvido para mim e para ti. Então, irmãos, nós precisamos ajustar os nossos olhos nesse tempo. O Senhor agora revela o seu coração misericordioso para Israel. O profeta não está tentando aqui descobrir o futuro, irmãos. Amós aqui, ele está recebendo, entrando nesse lugar de intimidade, recebendo uma porção de Deus para quê? Para anunciar aquilo que Deus já estava fazendo no momento com Israel. Então o profético ele não é curiosidade, o profético não é assim que diz o Senhor, embora possa acontecer. Mas o profético é uma leitura dos céus e a terra, entender o tempo que você está vivendo segundo os textos que Deus está colocando no teu coração. Aí a gente vai desenvolvendo, a gente vai entrando nesse lugar de intimidade. Não, isso aqui não é mais para mim, essa porta aqui está aberta, mas essa porta aqui não foi Deus que abriu, não. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nós precisamos entrar nesse lugar, igreja, urgente, de intimidade. Eu não estou falando aqui sobre religiosidade, irmãos. Tu ficar 24 horas lendo Bíblia, botar uma barraca dentro da igreja. Não esquece disso, irmãos. Aonde quer que tu esteja a planta dos teus pés, você tem que ser uma pessoa que tenha o bom perfume de Cristo exalando na tua vida. Uma pessoa vem te pedir um conselho, tu tem que trazer a palavra viva para essa pessoa. Tu tem que falar de Jesus que mudou a tua história para essa pessoa. Mas para isso nós vamos precisar de ter experiências com Deus nesse lugar da intimidade. Nesse lugar da intimidade. Eu vou falar de um assunto para uma pessoa que eu não experimentei, irmãos. Vai ter sentido? Um pouco vai ter. Mas autoridade vai ter se eu já provei, se eu já passei por esse lugar, porque o que vai definir não são os meus diplomas, o que vai definir não vai ser os meus certificados, o que vai me definir vai ser as minhas cicatrizes, as minhas raízes, as lutas e as batalhas no campo de guerra que eu passei e enfrentei, a droga, a prostituição, a bebida, tudo aquilo que Deus deu o poder de nós como filhos se posicionar e vencer isso. Hoje eu tenho autoridade para falar sobre isso. Porque eu sou bom? Não. Porque o meu Deus é bom. Porque o teu Deus é bom. Porque o teu Pai é bom. E quantos aqui são levados pelo inimigo para lugares tenebrosos de droga, de prostituição, de assassino, de várias situações, de depressão, de várias situações. E o Senhor vai lá e te resgata da droga, te resgata da prostituição, te resgata do adultério, te resgata da soberba, te resgata da mentira. Para quê? Para te fazer uma plaquinha e dizer, eu venci? Não, irmãos. Você tem autoridade nesses lugares agora. Você tem autoridade nesses lugares agora. No nome de Jesus, vocês têm autoridades nesses lugares agora. Só não volte, não procrastine, não brinque com isso. Batalhas e lugares que já foram vencidos, acabou, não volte lá. Leão e urso que vocês já mataram, não volte lá. Você que venceu a droga, você que venceu a bebida, você que venceu a prostituição e os pecados, não procrastina, não volta lá. Avança, prossegue. Paulo vai dizer o quê? Não que eu já haja alcançado tudo, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Ele tinha um alvo, ele não parou. Os problemas que ele enfrentou, os espinhos na carne que Paulo enfrentou, não parou ele. Ele avançou, por quê? Porque ele tinha um alvo. Como é que ele sabia que ele tinha um alvo? Porque ele tinha intimidade. Como que ele tinha intimidade? Porque ele experimentou quando estava indo a caminho de Damasco.
A glória de Jesus invadiu aquele coração. Paulo caiu no chão. E a partir daquele momento ele teve uma experiência sobrenatural com Deus. Um homem que matava em nome de Deus. Um homem que perseguia os cristãos em nome de Deus. E se esse Paulo estivesse hoje e ele tivesse matado um parente teu, um filho teu, e esse Paulo se converte, e ele pega o microfone, e ele vem aqui, saúda a igreja, e agora ele vai ministrar, você ficaria sentado aí? Ah, mas é Paulo. E aí? Ele matou um parente teu, matou um parente meu. Nós ouviria ele? Viu como a gente é religioso? Essa intimidade que Paulo... Obrigado, mãe. Essa intimidade que Paulo ganhou com o Senhor assustou aquelas pessoas que estavam perto dele. Esse cara está mentindo. Esse cara estava matando ontem. Semana passada esse cara estava matando, destruindo todo mundo. Não. Ele tá mentindo. Daqui a pouco ele vai matar nós. A igreja se reuniu, o presbitério da igreja se reuniu. Não vai dar, Paulo. Tu vai ter que dar um tempo até a poeira baixar. Vai costurar a tenda, volta para os teus afazeres. E Paulo teve que ficar mais ou menos aproximadamente 14 anos parado, exercendo a sua profissão de ofício, costurando tenda, esperando a chamada vir, esperando o propósito vir, foi buscando intimidade com o Senhor, foi buscando paciência, foi buscando cada vez mais aprender realmente sobre quem era Jesus, porque ele conhecia muito bem as Escrituras, era um homem muito bem formado aos pés do mestre Gamaliel, um homem que era poliglota, um homem que versejava os versos como dos epicureus, um homem com uma cultura esplêndida, uma sabedoria e uma graça de Deus esplêndida, porém não estava examinando as Escrituras da maneira certa. E a missão dele estava sendo totalmente desalinhada com o coração de Deus. Ou seja, caminhando, Vitinho, em passos largos para o inferno. Paulo, em nome de Deus. Mas um dia, igrejas, eu estou finalizando. Um dia, Estevão é pego. Porque também pregava a palavra de Deus, as boas novas. Porque também falava de Jesus. E aí ele consentiu com a prisão de Estevão. Mandam prender Estevão. E agora eles começam a apedrejar Estevão. Só que tem uma coisa. Estevão, ele estudou junto com Saulo, que depois virou Paulo, no mesmo colégio apostólico, com o mesmo professor, doutor Gamaliel. Aprendeu as mesmas coisas, a mesma palavra, as mesmas escrituras. E agora Paulo consentindo na morte do colega. Mas aprendeu as mesmas coisas. E agora Saulo estava pregando, falando das boas novas. Mas aquilo lá, para Saulo era uma verdade. Para Estevão era verdade. Mas para Saulo não passava de uma mentira. Jesus não era o Messias. Jesus estava mentindo. E agora, Saulo olhando aquilo ali, no mínimo ficou intrigante na cabeça de Saulo. Como que eu aprendi as mesmas coisas com o mesmo professor? E agora esse cara está totalmente tranquilo nessa morte, as pessoas apedrejando ele, e ele não está maldizendo as pessoas apedrejando ele, e ele não está xingando ninguém, não está fazendo nada de errado, e daqui a pouco, Estevão solta uma pérola. Eis que eu vejo os céus abertos, e o Filho do Homem sentado à destra do Pai. Uau! Saulo vê um homem de corpo físico do lado de Deus. Ha! A Bíblia que nós lemos está correta. Jesus, ele morreu, ele ressuscitou e ele inaugurou o céu com o corpo glorificado, com o corpo físico. E Estevão viu isso e Paulo ficou olhando. Ué, esse cara tá louco. E daqui a pouco, Estevão solta uma outra pérola, irmã Sara.
ele fala o seguinte: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. As mesmas palavras que foram ditas por Jesus na cruz. Paulo se assusta de novo. Meu Deus, o que esse cara aprendeu que eu não aprendi, isso nós estudamos junto? O que esse cara está vendo que eu ainda não vi? Só que era Deus resgatando Paulo por lugar do propósito. Lembra dos sinais? Lembra dos apontamentos? Nada é coincidência no mundo do espírito. A gente costuma falar que é cristocidência. Aí eu vi a igreja, eu pensei em entrar lá. Aí eu convidei para vir na igreja. É Deus chamando. É Deus apontando. Aí eu senti em fazer tal coisa uma vez, 2 vezes. Ei, irmãos, quando a sarça ficar ardendo, quando aquela música não sair do coração, quando aquela palavra ficar remoendo, quando aquela vontade de fazer alguma coisa estiver remoendo o teu coração, irmãos, é a sarça ardendo. E quando nós não se debruçar sobre isso, e não olhar para essa música para entender o que o Senhor quer falar conosco através dessa música, se nós não se debruçar nas Escrituras para entender o que o Senhor quer falar conosco através dessa palavra, quando nós não entrar nessa igreja que o Senhor está nos chamando, quando nós não entrarmos de cabeça nessa intimidade que o Senhor tem nos chamado, nunca vai acontecer aquilo que o Senhor quer que aconteça na minha e na tua vida. Porque o Senhor, Jó 33,14, fala com todos nós por diversas maneiras, porém, o meu povo não me dá ouvido. O Senhor fala conosco todos os dias, porém nós não damos ouvido, irmãos. E a gente precisa entrar nesse lugar de intimidade. Porque nesse lugar de intimidade, irmãos, o Senhor ele quer revelar o coração dele para nós. E quando Deus ele muda a nossa posição, ele muda a nossa visão, a gente começa a ter clareza de algumas coisas, e a gente agora começa a entrar nesse lugar e o Senhor começa então a movimentar. Então Deus muda a nossa posição para mudar a nossa visão. Quando nós olhamos para Jeremias 3, o Senhor ele está mudando a visão. Preste atenção, Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu: ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali. Protestou a Josué e disse: assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre esses que aqui se encontram. Josué, irmãos, está diante do anjo do Senhor. Satanás à direita de Josué para acusá-lo. E muitas vezes é assim que Satanás está do nosso lado, para nos acusar dos nossos erros, para nos acusar das nossas falhas, para acusar nós das nossas limitações. E aí o Senhor faz o quê? Ele repreende primeiro Satanás. O Senhor te repreende, ó Satanás. Depois o que ele faz? Ele deu uma ordem. Deus ele ordena que sejam tiradas as vestes sujas de Josué. Então Josué recebe o quê? Vestes novas, turbante limpo. Existe uma mudança de posição que o Senhor está fazendo na igreja. E esses pecados, essas falhas, essas condenações que Satanás tem acusado, o Senhor ele quer trocar as nossas vestes sujas e botar vestes limpas, botar um turbante limpo, assim como o filho pródigo quando chegou, que o pai não acusou pelo erro dele, não falou para ele: bem feito, eu te disse, tu ia perder tudo. Não, o pai estava lá de braços abertos. O pai agora abraça o filho
O pai quer mudar agora a posição dele, quer mudar a visão dele. E agora ele, não, pai, eu pequei contra os céus e contra ti também, eu não sou nem digno de ser chamado filho. Psss, tu é filho, vem cá, vestes novas, sandália nova, anel no dedo, tu é filho. É assim que Deus nos trata. Não é pelos nossos erros, pelas nossas falhas, nós somos filhos. Satanás, ele vinha acusando Josué. Deus, ele dá agora, fala para mudar as vestes, turbante limpo. Então existe uma mudança de posição. E Josué aqui, irmãos, não deveria continuar olhando para si mesmo, pela lente da acusação, porque é isso que Satanás quer. Eu sou indigno, eu não sou merecedor, eu não sou filho. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu não sou um bom homem, eu não sou um bom pai, eu não sou uma boa mãe, eu não sou uma boa mulher, eu não sou uma boa filha. Aí tu começa a ficar ruim com aquilo ali, tu começa a se sentir longe dos braços do pai. Tá entendendo que o diabo quer tirar a intimidade? E agora tu começa, não, eu não sou digno, não, eu não posso, não, para mim não dá, eu não tenho força, não, eu não tenho sabedoria, não, eu faço algumas coisas ainda, não vai dar. E aí Satanás entra nesse lugar de medo, porque o Senhor não nos deu espírito de medo, e sim de ousadia, de intrepidez. Agora ele entra nesse lugar do medo, e agora ele começa a botar ali uma ansiedade, começa a botar uma depressão, daqui a pouquinho tu quer tirar a tua vida. Por quê? Porque você não está se olhando mais pela mente de Deus, por aquilo que Deus diz que tu é, mas agora tu está olhando para si mesmo a partir da lente da acusação de Satanás. Por isso que Adão e Eva se esconderam. Por quê? Porque tiveram medo. Quem disse para eles que eles estavam nus? Quando eles perderam a consciência de Deus e começaram a olhar para eles pela consciência de Satanás. Agora o pecado acusou eles. Nós precisamos acordar, igreja, e entender que o Senhor, Ele quer resgatar novamente, a partir da nossa ótica de olhar as Escrituras, para que nós tenhamos intimidade e nós voltamos a fluir no propósito que o Senhor nos chamou. O Senhor hoje, Ele pode e Ele quer trocar as vestes limpas da sua igreja. O Senhor pode e Ele quer te dar roupas novas, sandálias novas, anel no teu dedo. Ele quer voltar a te chamar de filho e de filha novamente. Mas para isso, Josué teve que se posicionar. Para isso, eu e você precisamos se posicionar. E quando a gente olha esse texto e vê que existe uma mudança de posição, Josué, ele não deveria mais continuar olhando por essa lente da acusação, e agora ele muda a lente. Ele precisava começar a enxergar a sua vida a partir daquilo que Deus ele estava fazendo em Josué. Você precisa olhar a sua vida a partir daquilo que Deus está fazendo na sua vida. O que o Senhor está fazendo na sua vida. Quem era você há 1 ano atrás, há 2 anos atrás? Quem era você há 10 anos atrás? Quem era você há 15 anos atrás? Onde é que você estava? Da onde é que o Senhor te tirou? Da onde o Senhor te resgatou? Será que Deus não te ama? Será que Deus não é apaixonado por você? Será que você não tem que cumprir um propósito? O Senhor está te chamando, filho. O Senhor está te chamando, filha, para esse lugar de intimidade. Enquanto, irmão, Satanás queria que Josué enxergasse a sua condição de indignidade, ao contrário disso, Deus queria que Josué enxergasse a nova posição que ele estava lhe dando. Eu convido a igreja a se colocar de pé e que nós hoje possamos entrar nesse lugar de plenitude, uma plenitude que está em Cristo Jesus. Cristo Jesus. Nós recebemos, irmãos, uma nova posição, assim como Josué recebeu. Eu estou falando do Antigo Testamento, e agora eu acabo dizendo sobre o Novo Testamento. Quando Cristo morreu por nós na cruz do Calvário, Ele nos deu uma nova posição. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele nos deu uma nova aliança pelo seu sangue. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele trouxe um ajuste do nosso foco. Por quê? Porque agora nós recebemos uma nova posição em Cristo. Quando? Quando nós nascemos de novo.
Nós precisamos nascer de novo. Para quê? Para que nós possamos entrar nessa nova vida que o Senhor tem para nós. Um novo estilo de vida. Eu mentia, eu não posso mentir mais. Eu bebia, enchi os cornos, não posso mais. Eu traía a esposa, agora eu não posso. É um novo estilo de vida, irmão. Esse é o Evangelho. Não tem mágica, não tem varinha de condão. Esse é o Evangelho, genuíno, puro. Quando Cristo entra na nossa vida, irmãos, e a gente nasce de novo, esquece, irmãos. Esquece, já era. Você foi selado e comprado pelo sangue de Jesus. O Espírito Santo selou a tua vida. Por isso que a irmã foi para onde que tinha que ir, errou, falhou, mas o Senhor tinha um anzol no queixo dela, porque ela já tinha uma experiência com o Senhor. Sofreu, passou por várias provações, e o Senhor veio puxando com o anzolzinho, e hoje está aqui de novo. Mas por que Deus fez isso? Porque ela se posicionou. Não é porque o pastor orou, porque a igreja é isso, porque ela se posicionou. Sempre alguém vai ter que se posicionar. E a posição é a parte inicial de todas as coisas. Quem anda de carro aqui tem um GPS, sabe? Se eu botar aqui estádio do Criciúma, mas se eu não ligar a minha localização para dizer a minha posição, o GPS não vai calcular. Só vai calcular se eu ativar a localização. Por quê? Porque ele precisa saber a posição que eu estou. E assim é o Senhor. Ele quer fazer. Ele quer nos levar para o reino dele, para a glória eterna. Mas para isso eu e você precisamos se posicionar. Amém, igreja? Hoje é a noite de posicionamento. O Ministério de Louvor vai estar entoando uma canção e eu gostaria de pedir para você que, se essa palavra entrou no teu coração, irmãos, se essa palavra, irmãos, ela falou contigo sobre esse ajuste de foco, de ver as coisas, se essa palavra ela falou contigo nessa noite, se fez sentido para a tua vida, eu gostaria de chamar para cá, na frente, 3 tipos de pessoa. 3 tipos de pessoa. Mas não é para te envergonhar, não é para te acusar, fica tranquilo, você é filho, amém? Nós estamos aqui em família, amém? Eu queria chamar para cá, irmãos, para a gente poder estar orando. Você que talvez tenha permitido que a culpa, que o medo, que coisas do passado ou acusações, você tenha permitido que essas acusações, esses medos, eles estão definindo a sua identidade. Você está com medo de progredir, você está sendo acusado por aquilo que você fez, por aquilo que você procrastinou. E essas faltas de liberação, de culpa, de perdão, elas vêm devagarinho tentando construir a tua identidade, dizendo para você assim, olha, eu não tenho mais jeito, eu falhei demais, eu fiz tal coisa de errado, Deus não me ama mais. A culpa está corroendo você por dentro de algumas coisas. E o Senhor hoje, Ele quer te posicionar, mas Ele precisa do teu posicionamento. Deus quer regular o foco dos teus olhos, daquilo que o Senhor está falando através das Escrituras. O Senhor quer te chamar para um lugar de intimidade novamente. E se você sente que essa pessoa e que Cristo está te chamando para uma nova posição, eu gostaria de pedir para você sair do seu lugar e dar um passo aqui à frente. A sua identidade não está pautada na culpa, nos medos. A sua identidade está pautada em Cristo Jesus. É Cristo que molda a tua identidade. E a segunda das pessoas que eu queria chamar aqui para frente é você que precisa talvez recuperar o machado assim como Eliseu recuperou. Talvez esse machado que representa o serviço, um machado que representa a palavra de Deus. Talvez você